faço um diagnóstico positivo da visita ou das visitas que eu acabei de efetuar. Ainda estou a meio, não visitei a Ilha do Fogo, Maio e da Brava. Quero dizer-lhe que encontrei uma estrutura de saúde com uma evolução positiva do ponto de vista das infraestruturas, infraestruturas essas de boa qualidade, distribuídas de forma equitativa em função da distribuição da população, extremamente bem equipadas e cada vez mais bem equipadas, dotadas de recursos humanos adequados, no fundo, com o objetivo de cumprir com a meta que o Ministério da Saúde tem preconizado, que é o foco nas pessoas, através de um serviço de saúde holístico, que é capaz de ver a pessoa enquadrada na sua comunidade e, portanto, vista também em todo o seu processo de desenvolvimento, desde o nascimento até a morte. Com um processo de crescimento tão rápido, penso que nos últimos anos Cabo Verde conheceu uma evolução muito positiva em termos dessas infraestruturas e equipamentos. Naturalmente, os recursos humanos são os mais complicados de acompanhar tanto crescimento. E detetei, efetivamente, uma certa deficiência em recursos humanos. E estamos já a desenvolver, portanto, programas visando a sua colmatação e poder dotar essas estruturas do número de recursos humanos e especialidades necessárias à persecução dos seus objetivos. Nós analisamos sempre a saúde, a prestação dos cuidados de saúde, sobre duas visões. Os cuidados primários de saúde, os cuidados promocionais de saúde, as estruturas de saúde primária que estão ligadas aos centros, às delegacias de saúde, desenvolvem atividades promocionais, cuidados de saúde, que são mais ou menos equivalentes independentemente de onde estão. Portanto, vimos que as estatísticas, as variáveis que acompanham e que avaliam, portanto, o nível de cuidados prestados, são muito interessantes em Cabo Verde, independentemente da ilha ser mais ou menos periférica. O que muda é, evidentemente, a localização dos hospitais regionais, que são 4, Santo Antão, Sal, Santiago e Fogo, onde estão alojados um número já de especialistas em número suficiente, em número interessante, que permite apoiar o funcionamento, portanto, das estruturas de base. E, finalmente, 2 hospitais centrais, um na Praia e outro em São Vicente, que procuram, portanto, canalizar meia a meia, portanto, a orientação dos pacientes no sentido da dificuldade que eles têm na resolução dos seus problemas. O acesso à saúde não se mede pelo acesso aos cuidados diferenciados de saúde, nomeadamente hospitais centrais. O acesso à saúde é através da sua porta de entrada, e a porta de entrada é através dos centros de saúde, que são, portanto, a nota principal das delegacias de saúde. Lá onde os centros de saúde existem, cuidam das pessoas, a porta de entrada é absolutamente normal e segue o seu caminho. Mas quando se coloca o problema dos bancos de urgência, naturalmente, a tendência universal, quando assim é as pessoas, independentemente da urgência que têm ou da situação de saúde, preferem, às vezes, irem diretamente para as urgências. Por outro lado, quando você tem a iniciativa individual para marcar uma consulta, é evidente que pode ter alguma dificuldade. Nós reconhecemos que sim, tem a ver com a tal falta, alguma falta de recursos humanos para ainda colmatar os desafios que nós estamos a entender. Não consideramos que é importante responder à questão das listas de espera, mas temos esse preceito absolutamente controlado, principalmente porque sabemos quais são as causas dela. Dentro de pouco tempo, digitalizar todo o sistema de saúde. Já estamos na parte final
e vamos dotar os hospitais centrais, os centros de saúde, as delegacias de saúde, com um sistema digitalizado que nos permite identificar um conjunto de coisas, nomeadamente as causas da ida da pessoa às consultas, não é? E, portanto, o número e a frequência de vezes em que ela é atendida nessas mesmas consultas, as dificuldades dos exames, do acesso aos exames, e vamos poder medir cada aparelho ou cada serviço, portanto, qual é, de facto, a real situação de cada uma delas. Com essas informações, poderemos claramente otimizar o funcionamento desses equipamentos, pô-lo realmente à disposição das pessoas. O problema é que nós temos que focalizar o nosso trabalho na porta de entrada do sistema, que são os centros de saúde, e nos centros de saúde é que as pessoas são acompanhadas desde o seu nascimento até a morte, e nos seus eventos de saúde serem indicadas pelo seu médico no centro de saúde quando é que deve ir ao hospital. Com este esquema, facilitamos a relação entre o setor primário com o setor secundário, os hospitais centrais, e vamos, paulatinamente, reduzir o impacto, que é sempre negativo, das listas de espera. O programa está absolutamente na sua fase final. Estamos a reforçar o número de técnicos informáticos necessários para colocar em todos os serviços de saúde do país. São cerca de 20 para contratá-los durante 3 meses, e assim que o fizermos, tivermos esses 20 técnicos, eles farão a digitalização de todo o processo ao mesmo tempo e num prazo de 3 meses, não 3 meses a partir do momento em que eles estejam no terreno, num prazo de 3 meses temos todo o processo digitalizado. A parte final, os programas já estão todos, portanto, concebidos por uma equipa técnica nacional. Estamos na fase de organizar o Hospital Central da Praia, já foi objeto de uma experiência nesse sentido, o Hospital Regional Batista de Santa Catarina, o Hospital Batista de Sousa, a Delegacia de Saúde de São Vicente. Portanto, já temos a ideia de que essa digitalização pode ser positiva e, portanto, vamos avançar o mais depressa assim que nós consigamos os 20 técnicos informáticos para que ao mesmo tempo os coloquem e num processo de 3 meses para o processo de aprendizagem, passagem de informações, podermos ter essa situação resolvida. Ao mesmo tempo, só para completar, para minorar toda a questão da lista de espera, neste momento temos já 22 unidades da telemedicina, que vão ser colocadas nos 22 centros de saúde, incluindo a Praia e São Vicente, nos 2 hospitais centrais, são 24 aparelhos de telemedicina que podem permitir uma facilitação às consultas, isto é, você na Brava tem um problema cardíaco, tem um problema ginecológico, tem um problema gástrico, pode ter acesso a consultas à distância e, portanto, o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz. Bem no mesmo momento, já estão no país, já fizemos uma formação de cerca de 17 técnicos, e temos os médicos que estão sendo formados neste momento em que nós estamos a falar e automaticamente já estão preparados para assumirem a responsabilidade e poderem promover essa troca de experiência entre o médico da periferia, o médico do Hospital Central e a troca de experiência entre os médicos, promovendo o diagnóstico e promovendo um tratamento mais eficaz. Porque hoje, ao mesmo tempo que estamos a melhorar o sistema de saúde, as pessoas também hoje têm um acesso à educação de maior nível, provavelmente a geração mais instruída de Cabo Verde estamos agora a conviver, e a tendência é para identificar, à semelhança de vocês na comunicação social, identificar aquilo que está mal e às vezes enaltecer essa parte. Sabemos que a saúde tem problemas dos recursos humanos que já identificamos. Com certeza. Temos problemas também de uma certa necessidade de humanizarmos o nosso sistema.
penso que a porta de entrada, qualquer que ela seja, deve ter a percepção de que as pessoas, que são pessoas que estão sendo tratadas e de que as pessoas merecem o carinho necessário num momento difícil da vida deles. Portanto, acho que, de facto, essa parte provavelmente terá sido, de certa forma, ao longo do tempo, ligeiramente descurada e o impacto é sempre negativo. Vamos ver uma coisa, podemos estar com o banco de urgência a funcionar lindamente, resolvemos e estamos a salvar vidas todos os dias, mas um pequeno facto, um acidente de viação, um tratamento deficiente por parte do atendedor na entrada, do guarda ou do próprio médico que está com um dia extremamente cansado, é suficiente para que a pessoa, os familiares e todas as pessoas tenham uma má imagem. Temos que mudar. É por isso que fui convidado para assumir esta pasta difícil, complicada, e estou a solicitar com essa visita toda o empenhamento, o compromisso de todos nós, desde os diretores de hospitais, delegacias de saúde, todos nós somos fundamentais e somos importantes para a mudança da mentalidade e podermos ser percebidos de melhor forma pela nossa comunidade. Que haja um processo de uma certa sensibilidade para os problemas de saúde. Sendo médico, é evidente que facilita um pouco, mas não necessariamente. Acho que já tivemos experiências de pessoas que não são médicas e não foram médicas e que deram também o seu contributo e têm dado o seu contributo e, portanto, não penso que seja, mas de preferência, pelo menos na minha opinião, ser médico facilita bastante essa relação. Neste momento, TAC em São Vicente é uma realidade, quer na praia, quer em São Vicente. O setor privado tem mostrado dinâmica e tem posto à disposição das pessoas também um conjunto de equipamentos de imagem, de laboratório. Temos evoluído em termos de laboratório de forma enorme. Temos respondido e respondemos à questão do Covid-19. Respondemos já com qualificação ao estudo do vírus da dengue. E estamos a trabalhar sobre o paludismo. Quer dizer, há de facto uma boa evolução. Nós ainda, se no setor primário, dos cuidados primários de saúde, as variáveis de aferição do nível de qualidade de saúde são extraordinários, todo o investimento ainda não resultou naquilo que nós queremos. Estamos ainda a fazer diagnósticos tardios. Tá? Por exemplo, o cancro da mama ou o cancro do colo do útero. Mas tardios porquê? Porque quando a senhora ou quando a pessoa quando o indivíduo é atendido, vai já numa fase tardia. Como é que se resolve isso? Não se resolve no hospital. Resolve-se exatamente nos cuidados primários. Isto é, se nós fizermos rastreios do cancro da mama ou do colo do útero em todo o lado, de Santo Antão à Brava, que é isso que nós estamos a promover, e mudamos agora a questão dos medicamentos, da Lista Nacional de Medicamentos, e incluímos os rastreios na proteção da saúde sexual e reprodutiva, estamos a tentar fazer o diagnóstico precoce destas doenças. Quanto mais precoce, inclusivamente evitaríamos, portanto, operações desnecessárias e apanharíamos os cancros numa fase inicial, resolveríamos cá, reduziríamos substancialmente, portanto, as evacuações para Portugal. O caso das hemodiálises são resultado de quê? Uma maioria deles são resultado da hipertensão que cada um vai sofrendo ao longo da sua vida, provavelmente com menos cuidado, e hoje cada vez mais jovens estão a sofrer da insuficiência e da diabetes. A diabetes não se trata no hospital, tratamos exatamente nos centros de saúde, delegacias de saúde. O que é que estamos a fazer? Vamos melhorar o cuidado da atenção primária, diagnosticar a hipertensão precocemente, ensinar as pessoas a importância da medicação da hipertensão, o tratamento de diabetes, e vai ver como resultado a redução do número de casos que vão chegar à situação da hemodiálise. Continuamos a evacuar para Portugal, exatamente porque ainda o tratamento do hospital que apanha
os cancros num estadio já muito avançado e, portanto, continuamos a utilizar e também ainda não temos a radioterapia. Vamos devagar, estamos a organizar-nos, ao mesmo tempo estamos a tratar, que era o tema que eu gostava de falar, que acho que foi mal percebido ou entendido, da questão dos transplantes renais. Porque uma pessoa, desde que seja atingida por uma insuficiência renal, vai ficar eternamente com esse problema e a receber hemodiálise 3 vezes por semana. Então, a perspectiva de futuro da pessoa é extremamente condicionada. Se nós conseguirmos introduzir cada transplantado, custa ao país, cada sessão são 120 contos, 3 vezes por semana, o que dá cerca de 2.000, quase 2.500 contos por ano e por pessoa. Portanto, o custo efetivo que sai do bolso de todos nós, que são as contribuições nossas que servem, são extremamente elevadas. Automaticamente, se avançarmos para o transplante, nós iremos reduzir substancialmente. O que é que falta? Fechar o pacote legal que já está terminado, que esse processo tem a ver com questões éticas, questões importantes que nós temos que preservar, ter cuidado, a ordem dos médicos, o controle, portanto, o Comitê de Ética Nacional. E depois temos o bloco operatório, que neste momento falta recolocar o tapete e estar apto. O tapete já cá está e proximamente está apto para começar a trabalhar. A relação entre Portugal e Cabo Verde já está definida nesses parâmetros e temos que definir, porque o rim, para ser doado, tem que haver compatibilidade entre o doador e quem recebe. Esse sistema, e também um processo de análise da pessoa que quer doar o rim, para saber se o rim dele é compatível. Portanto, temos problemas de análise dessas amostras que devem ir a Portugal para serem analisadas num laboratório de referência e, posto isso, começa-se o processo. Começando, vai-se encontrando para que os transplantes comecem desde que encontremos as pessoas compatíveis com as pessoas que estão padecendo dessa doença. Vamos evoluindo, vamos começando devagar, mas temos que sempre cada vez mais demanda cada vez mais complexidade, mais recursos, etc. E, portanto, o país procura acompanhar toda a dinâmica que o próprio sistema de saúde impõe neste processo de desenvolvimento. Assim que as condições, inclusive, são os recursos humanos, porque podemos ter edifícios, mas se não tivermos os recursos humanos, os equipamentos, não é, necessários para que funcione com a regularidade, os laboratórios, os laboratórios de anatomia patológica, que são quem faz determinado tipo de exames para ser compatíveis, não é possível. Então estamos a formar, não é? E se não estamos a poder formar, nós temos uma relação com os nossos, com a cooperação internacional, estamos a identificar as especialidades necessárias para que possamos também abrir em São Vicente, portanto, uma unidade oncológica. Eu queria dizer só que a unidade oncológica é importante, não é? Para a cidade da Praia, mas o paciente que está a vir de São Vicente não é de São Vicente, provavelmente de São Nicolau. Portanto, nós não podemos abrir unidades oncológicas em todo o lado, como é normal. Automaticamente os hospitais centrais são vocacionados para ter os técnicos preparados para o efeito. Vamos devagar colocar e a partir daí reduzimos as evacuações da Zona Norte, que irá para São Vicente, da Zona Sul para a Praia, e iremos avançando passo a passo. A previsão é identificar os recursos humanos necessários, quer médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório que são necessários para a montagem correta desse sistema. Desde que fechemos esse processo, não haverá nenhuma razão para que o setor ou o serviço não seja aberto. O Cabo Verde está a trabalhar sempre
para prestar cada vez um melhor serviço à sua população. Vou-lhe dizer uma coisa, eu acabo de visitar São Vicente, felizmente, com o Sr. Primeiro-Ministro, e São Vicente tem todas as condições para ter uma estrutura de prestação de cuidados primários de saúde, secundários, através do Hospital Batista de Sousa, de qualidade primeira, dentro das nossas possibilidades. No mês de julho, teremos aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro chama de um hospital materno-infantil, isto é, um serviço que poderá receber cerca de 107 camas, distribuídas entre a neonatologia, as crianças recém-nascidas, as crianças até de 14 anos, as mães, e inclusivamente no futuro, inclusivamente os homens, porque temos o conceito da saúde reprodutiva e não a saúde apenas da mulher e da criança, porque o homem tem que ser enquadrado neste processo de modo a acompanhar a evolução que estamos a querer introduzir paulatinamente. Mas é um processo. Temos o ambulatório, que é um outro hospital enorme, onde tudo se passa virado para fora, as consultas de especialidade, os exames e os serviços de especialidade são aí desenvolvidos, todo virado para servir a população do Norte e, portanto, temos o serviço de cuidados intensivos, que neste momento já teve início e vai terminar dentro de 90 dias. Já temos o serviço de cuidados intensivos, que é o serviço que permite salvar vidas, em caso de um infarto de miocárdio, de um AVC, etc. E, portanto, penso que São Vicente, de entre as ilhas, será a primeira, provavelmente, a ter uma rede de serviços de saúde com o nível que devemos respeitar. De várias ordem, eu não estava cá para lhe contar diretamente qual é o processo, mas provavelmente parou, tivemos o problema do Covid-19, se recorda, estivemos quase 2 anos aí interrompidos, não podíamos nem conversar, nem sair de casa, e portanto interrompeu. Na sequência, o Kuwait não tem uma representação física aqui em Cabo Verde, e a relação às vezes não é tão fácil como os outros fundos com que temos acesso e temos conversação. Houve interrupções e o envio de faturas demora um tempo excessivo, e isso para as empresas tem um efeito absolutamente negativo. Nós pedimos desculpa pelos constrangimentos que claramente foram demasiado, mas pensamos que depois de ser inaugurada, pensamos que durante este ano, entre setembro a novembro, São Vicente será dotado de mais uma grande infraestrutura que servirá, e esperemos que rapidamente se esqueçam. Tem uma doença, uma hipertensão crónica, uma diabetes, tem um pé diabético, tem uma série de situações que dificultam a vida. Ela tem lá um serviço que responde às suas necessidades várias, em várias especialidades, cirúrgicas, não cirúrgicas, tratamento, acompanhamento, não? Sem necessidade e evitando que ela seja internada. Este é que é importante. Há sempre uma necessidade de maior complexidade. Por exemplo, um pé diabético é tratado, e deve ser tratado no centro de saúde, mas poderá haver uma infecção e, portanto, no ambulatório mais complexo em termos, há uma intervenção melhor e a pessoa é tratada, regressa ao centro de saúde e continua a fazer o seu tratamento. Esta é que é a ideia. Vamos melhorando tudo, não é? Primeiro, não é São Vicente, Cabo Verde. Nós vamos apostar perfeitamente no tratamento das doenças que podem ocasionar situações. Como eu disse, a hipertensão e a diabetes são 2 doenças que não são infecciosas, são, portanto, não infecciosas e que têm um impacto extremamente negativo quando ainda por cima, junto com a hipertensão ou a diabetes, se junta o álcool, se junta o tabaco, se junta a hábitos culturais não muito positivos. Então, toda essa promoção da saúde é para evitarmos que essas doenças aconteçam. Segundo, cancro. Os cancros mais frequentes, se nós conseguirmos, através de ações descentralizadas, no sentido de detectarmos precocemente o cancro da mama,
o cancro do colo do útero, o cancro da próstata no homem, estamos a resolver precocemente cerca de 70% dos cancros todos que vão aparecer. Aí o impacto na evacuação é imediata, é rápida, não é? Depois temos as questões. A oftalmologia, por exemplo, São Vicente precisa, neste momento, reforçar a equipa. O bloco operatório sempre vai ter mais necessidades. Em clínicos, imagina, em clínicos gerais também, para que possamos cumprir com o desiderato das urgências, para que não haja clínicos suficientes para cuidar corretamente São desafios. Não há nenhum serviço no hospital que não necessite sistematicamente de upgrades, de melhorias. Não há. O serviço de neonatologia é um serviço que não existia há 10 anos. Estamos a falar de uma área inexistente há 10 anos. Significa que essas crianças que são hoje tratadas de forma digna, há 10 anos não tinham qualquer possibilidade de sobrevivência. Ou, se tivessem, seria uma minoria. Vou-lhe dizer, de cada 100 crianças que são recebidas na neonatologia, 96,4 a 98 são salvas. São entregues à sua mãe de forma absolutamente adequada. Mas ela é uma UTI. O UTI é uma unidade de tratamento intensivo. É a unidade no qual, em qualquer hospital do mundo, onde se verificam mais mortes, inclusivamente, porque são sujeitos a infecções, são crianças, às vezes, de 500, 600, 700 gramas e que, portanto, mais atreitos a problemas respiratórios, a problemas infecciosos. Às vezes, numa evolução, podem falecer 2, 3 pessoas. Mas, repare, é um serviço sistematicamente analisado. Os nossos colegas que lá estão a fazer um trabalho extremamente meritório, estão sistemáticos. Cada criança que morre é para eles um problema e identificar a razão. Saber se isso é um problema de razões naturais, é claro que eles não, ou então há um processo infeccioso. Provavelmente, numa neonatologia, recebemos crianças de repente com muito baixo peso, 2 ou 3, e morrem por insustentabilidade, apesar de toda a tentativa. O que eu estou a dizer é que nós procuramos detectar as alterações que permitem evitar mortes evitáveis. Nós estamos sistematicamente a trabalhar, mais do que nós, cada médico e cada enfermeiro dessas unidades tem um cuidado absolutamente grande para evitar que haja, de facto, consequências. Mas nós não podemos, por essas razões, pelo facto de ter acontecido 1, 2, 3 casos, e vão continuar a acontecer, de acusar ou passar a mensagem de que é um serviço onde não é verdade. Porque, como eu lhe disse, de cada 100 crianças, 97 escapam e têm sobrevida. Gostaríamos que fossem 100, mas muitas vezes, mesmo lá fora, não é fácil. Para sabermos a nível nacional como vai a saúde sexual e reprodutiva das pessoas. Vamos analisar tudo isso, as variáveis sobre isso, a participação do homem, a mulher, a saúde da criança, quais são as variáveis. Para quê? Para podermos aquilatar da situação e poder nos orientar em termos de decisão política ou correta sobre cada matéria. Já foi feito em 2008, foi feito em 2017, e agora está sendo... Este é o 4º inquérito feito sobre a saúde sexual e reprodutiva da mulher, o 4º. E que tem outras variáveis sobre o problema da transmissão vertical do HIV da mãe para o filho, que em Cabo Verde já há bastante tempo temos cá um número 0 de casos, significa, aí é que vai analisar, significa que os serviços que estamos a prestar na matéria da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis é de qualidade, não é? E tem evitado qualquer grávida que seja detectada a presença do vírus HIV é devidamente tratada e resulta numa criança saudável sem essa doença. Nós
quando as obras terminarem, os meus colegas vão me entregar, ora, Sr. Ministro, você já tem mais um centro de saúde e eu vou equipá-lo devidamente. Centro de saúde já temos aí em Santo Antão, temos que se chama Ribeira Patras. Em São Vicente temos Monte Sossego, que já foi adjudicado. Aqui na Praia estamos na Cidade Velha, que está em fase de adjudicação. A Chadinha, que deve ser reconstruída. Temos a unidade de saúde mental, portanto, da Trindade, que está em processo, já iniciou o processo de construção, atrasado, está a fazer. E temos em São Miguel mais um grande centro de saúde que está em vias de acabamento. Em agosto, setembro terminará. Picos será também objeto de mais uma construção que daqui a algum tempo permitirá dotar Picos com um centro de saúde digno para a população de Picos. Portanto, a saúde é sempre um processo que nunca vai acompanhar a vontade de cada um, mas faz o seu passo, faz o seu percurso, vai dotando, e o objetivo final é melhorar a qualidade da prestação dos Praia. Portanto, neste momento vai ter um centro técnico, e que já começou, centro técnico de instalação e manutenção de equipamentos. Tem um centro de simulação médica, que é onde os médicos passarão, todos eles, para, portanto, a reaprendizagem e simulação de situações complicadas para poderem ser resolvidas. E vamos falar, portanto, da nova Delegacia de Saúde da Praia, que, do meu ponto de vista, enquanto médico, enquanto ex-delegado de saúde da Praia, considero que o local ideal será a zona da Fazenda. A zona da Fazenda, como sabe, é uma zona central que responde quase que equitativamente a todos os centros de saúde da cidade da Praia. E a Praia ficará com uma estrutura importantíssima, funcional, juntamente com o centro de diagnóstico, e o centro PMI, o centro de diagnóstico, que vai transformar claramente os níveis de cuidados da saúde aqui na cidade da Praia. Os centros de saúde têm sido construídos com uma previsão, digamos, de um ano. A Delegacia de Saúde e o Centro de Diagnóstico da Praia será construída e provavelmente será uma adaptação que iremos fazer para poder, com qualidade, responder não só à Praia, os centros de saúde da Praia com exames de imagem e de laboratório, mas também, como sabe, a Praia todos os dias recebe uma população migrante de cerca de 50 mil pessoas que vêm do interior. E, portanto, Fazenda é o centro da Praia. A área da saúde mental é, efetivamente, a área mais crítica da saúde em Cabo Verde e é dos cuidados de saúde primários, aquela de saúde pública, aquela que nos traz maiores constrangimentos. Mas não se falava, às vezes escondia-se. O governo decidiu transformar 2024 no ano da saúde mental. E nunca se falou tanto da saúde mental que não durante 2024. Eu tenho a consciência de que se multiplicam estratégias diversas que abordam a questão da saúde mental, mas de tal forma diversas e não articuladas. Temos a psiquiatria de Trindade, temos organizações da sociedade civil que trabalham também a questão da droga, como sabe, que são indiretamente fatores de agravamento da situação da saúde mental em Cabo Verde. E também temos a Trindade, temos a Chada São Filipe, temos a Ribeira da Vinha, temos um conjunto de iniciativas, temos o Programa de Saúde Mental a distrito, a Direção Nacional de Saúde, temos associações que tratam, mas quando você vai ver, essa situação é muitas vezes desarticulada. Eu decidi neste momento criar uma equipa para tratar de dizer para onde é que devemos ir, como devemos ir, como é que estas estruturas todas que nós já temos podem trabalhar em conjunto visando o doente mental, a pessoa afetada, e não outras
outros fatores que não sejam, portanto, o cuidado da saúde mental, promovendo a segurança da pessoa, etc, etc. Portanto, já estamos a trabalhar, já convidei um grupo de técnicos com competência sobre essa, que conhecem a realidade cabo-verdiana, que já foram também ministros em Cabo Verde e que são da área da saúde mental e que nos podem trazer um upgrade no sentido de articular as atividades e apresentar à população de Cabo Verde uma estratégia. Nós já adotamos, já melhoramos aquele anexo do Serviço de Psiquiatria, já dei a ordem, estou a terminar, portanto, um upgrade de mais 11 leitos no Hospital Agostinho Neto para o Serviço de Urgência, mas a nova abordagem da saúde mental não passa pelo internamento. Só internamos aqueles que se mostram, de qualquer forma, agitados, que em saúde mental os nossos doentes mentais são nossos. Desde que não incomode as pessoas, desde que não esteja violento. Nós temos que conviver com os nossos pacientes mentais tal como convivemos com alguém com um cancro, com uma hipertensão, com uma doença qualquer, mesmo a tuberculose. Nós já estamos habituados. Nós temos que entender que os nossos doentes mentais, as famílias dos doentes mentais, a sociedade, tem que ter uma visão muito mais próxima, muito mais absorvente do que não estão violentos, estão deambulando na rua, vamos perguntar porquê. Provavelmente não é por causa do Ministério da Saúde, provavelmente é porque as famílias não o receberam. Então vamos tratá-los, isso é normal. O Hospital da Trindade não é para colocarmos lá o pessoal da saúde mental para ser tratado e afastá-lo da sociedade. E quando estiverem compensados, irem para casa, o tratamento é dado pelos familiares mais próximos, para entenderem que o doente mental faz parte da nossa sociedade, serem recebidos, não é para serem afastados ou serem escondidos. Nós já estamos habituados, muitas vezes, as crianças que não são, de aspecto normal, como sofrendo de trissomia 21 ou de macrocefalia, vamos escondê-lo da sociedade. Não. Ao autista, não. Essas são as nossas patologias, são as nossas crianças, são os nossos problemas e devemos aprender a conviver, a amá-los como amamos os outros. Dizer que o PS está num bom caminho. Já temos um encontro, o vice-primeiro-ministro, o ministro da Saúde, o ministro da Administração Pública, com todos os sindicatos. Iremos reunir-nos, já está tudo assinado, o PCFR dos médicos e de enfermeiros completo, dos técnicos auxiliares de diagnóstico e de terapêutica já está fechado para ser enviado a receber só o parecer da administração pública e pensamos que nos próximos já estão prontos para serem apreciados no Conselho de Ministros e enviado ao Presidente da República para homologar. E vai ter resultados extremamente positivos, vai dignificar efetivamente a profissão médica, de enfermeiro, dos técnicos de saúde e as pessoas vão de repente ficar mais satisfeitas e particularmente mudem um pouco a percepção em matéria de saúde.